Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam: ele está fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, lhes disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos por um instante o auxílio e a graça do Espírito Santo, para que Ele nos ajude neste momento de compreensão da palavra e que de fato esta palavra frutifique em nós. Amém. Irmãos e irmãs, depois das solenidades que celebrávamos nos últimos domingos, a igreja agora nos possibilita voltarmos ao tempo comum, que vai nos acompanhar até o final do ano, para depois nós abrirmos o tempo do advento. E este tempo comum nos dá a graça de acompanharmos Jesus
na sua vida pública, para percebermos qual era a sua palavra, quais foram as suas ações e o que ele realizava em nome de Deus no meio das pessoas. Então, o trecho que nós acabamos de ouvir, ele foi retirado do capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. Então, nosso ano litúrgico agora é o ano litúrgico B, e o evangelista que vai nos ajudar a compreender esta palavra será o evangelista Marcos. Portanto, o trecho de hoje é a quarta parte do capítulo 3. Aí o padre vai passar uma tarefinha de casa. Durante a sua oração pessoal, medite, reze todo o capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. E nós vamos fazer uma breve retrospectiva dessas 3 primeiras partes, porque elas serão importantes para entendermos a parte de hoje. Então, a primeira nos narra a cura que Jesus faz de um homem da mão seca no dia de sábado. E isso será uma grande afronta para os judeus, porque o dia de sábado é o dia sagrado, é o dia santo. O judeu não pode fazer absolutamente nada a não ser ir para a sinagoga para rezar. E aí chega esse Jesus, cura um homem que tinha a sua mão paralisada e o insere na vida da comunidade. A segunda parte, Jesus, depois de sair desta cura, vai ser arrebanhado por uma grande multidão. E eles traziam muitas pessoas até Jesus, principalmente aqueles que estavam possuídos pelo demônio. E o que Jesus fazia? Libertava estas pessoas, tirava todo o mal, toda a força demoníaca que estavam prejudicando a vida de cada uma delas, e essas pessoas ficaram libertas. Depois, a terceira parte, Jesus sobe ao monte e escolhe os seus 12 discípulos, institui a primeira comunidade cristã, primeiro grupo que vai acompanhá-lo até o momento final da sua missão. E agora nós vamos para o texto de hoje, tá bom? Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, com o texto, vamos retomar o versículo 20. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Gente, problema com parente não é novidade. Desde a época de Jesus já existia. Por quê? Se Jesus tinha curado o homem da mão seca no dia do sábado, se Jesus tinha libertado os endemoniados, o que os parentes de Jesus pensavam dele? Esse homem está ficando louco. Esse Jesus está passando vergonha na nossa família. Vamos lá agarrá-lo, vamos tirá-lo do meio da multidão, porque o que ele está fazendo não está certo e ainda está colocando a honra da nossa família por água abaixo, porque todo mundo sabe que Jesus é nosso parente. E a família se torna o primeiro elemento que impede ou que quer impedir Jesus de continuar a sua missão. E vocês vão ver daqui a pouco que Jesus encerra o texto do Evangelho falando com a sua família. Este, o primeiro grupo. Mas agora o texto nos apresenta um segundo grupo que vai vir contra Jesus. Olha que interessante, versículo 22. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém
diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, além da família de Jesus, que se sentia envergonhada por aquilo que ele fazia, ele vai encontrar um segundo grupo que quer impedi-lo. E qual é este grupo? Os mestres da lei. Podemos dizer que é a auto-hierarquia do judaísmo. E por que que os judeus, e principalmente as lideranças religiosas, saem de Jerusalém, que é a sede da religião, e vão atrás de Jesus? Porque eles se sentiam confrontados com a palavra e com a ação de Jesus. Esse Jesus que está agindo, ele está saindo fora das normas religiosas, ele não está cumprindo os protocolos que nós recebemos da tradição do nosso povo. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desmerecê-lo. Se ele está fazendo cura, se ele está expulsando o demônio, o que é que nós vamos dizer? Que toda esta ação dele não é de Deus, que tudo o que ele está fazendo não é bom, mas a sua ação é feita pela força de Beelzebu. Então Beelzebu era chamado o príncipe dos demônios. Então a partir do momento que eles rebaixam Jesus, colocando como um homem que age pela força do demônio, o que eles estavam querendo? Que Jesus ficasse desacreditado, que as pessoas não seguissem mais, que as pessoas não ouvissem a sua voz, mas ficassem com medo dele, dizendo: esse tal de Jesus não é quem vocês estão pensando, esse Jesus age pela força do demônio. E por que que esse recurso é utilizado? Porque como eles não poderiam enfrentar Jesus, era mais fácil menosprezá-lo, desmerecê-lo, rebaixá-lo, para que eles pudessem se autoafirmar, ou seja, sair por cima. E agora o Evangelho também nos confronta, porque quantas vezes na vida nós também precisamos utilizar este recurso dos mestres da lei, desprezar o outro para me autoafirmar, diminuir o outro para que eu me sinta melhor, desmerecer o outro para que ele caia no descrédito e para que a minha palavra seja dita e seja considerada como a verdadeira. Esta foi a estratégia dos mestres da lei. Mas agora, diante destes dois grupos, da sua família e dos mestres da lei, vai nos dizer o texto: então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Eu fico assim fascinado com a pedagogia de Jesus. Porque imaginemos se fosse nós no lugar de Jesus, já estaria brigando com os parentes enjoados que estavam lá, já ficaríamos bravos com as autoridades religiosas, dizendo que elas estão mentindo, porque não agimos pela força de Beelzebu. Mas Jesus não. Jesus não entrou na provocação dos parentes. Jesus não entrou e não acreditou na provocação dos mestres da lei, que diziam que ele agia pela força do demônio. Não. Jesus teve a sabedoria do Espírito Santo no momento em que ele foi confrontado. É ensinamento para mim e para você ter Espírito Santo
quando você for confrontado na sua casa com a sua família, com os seus parentes. Ter sabedoria de lidar com aquelas pessoas que muitas vezes chegam querendo te diminuir, querendo te desprezar, para se autoafirmar diante de você, e não permitir com que a maldade delas faça com que você se torne mal também. Não permitir com que a forma delas agirem se torna a sua forma de agir também. Porque Jesus não entrou na provocação dos parentes e não entrou na provocação dos mestres da lei. Mas faz o quê? Conta uma parábola. Olha que interessante. O que é uma parábola, padre? É uma história ilustrativa que utiliza de elementos do cotidiano dos ouvintes para que atraiam a sua atenção. Mas no final, a parábola transmite uma verdade de fé. Porque Jesus sabia que não adiantava responder os parentes que estavam lá latindo igual cachorro. Jesus sabia que não adiantava confrontar no conteúdo da fé os mestres da lei, porque eles não iriam ouvi-lo. E aí o que Jesus faz? Conta uma parábola. Pronto. A dinâmica, a metodologia é muito salutar, porque ela vai chamar a atenção para que eles possam ouvir o que Jesus vai dizer. Não entrar na provocação do outro. Não responder aos estímulos, como foi feito pelos mestres da lei e pelos parentes de Jesus. Ah, como seria bom se a gente aprendesse com Jesus a nos portarmos diante dos confrontos e dos problemas. Com certeza teríamos a possibilidade de resolver estes mesmos problemas com mais sabedoria, com mais eficácia. Então, permita com que esta palavra hoje te ajude no seu cotidiano, no seu dia a dia, na vivência das relações, sejam da família ou da fé. E agora vamos ver qual foi a parábola que Jesus contou. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Quais eram os dois grupos? Família e religião. E agora na parábola Jesus diz, se um reino está dividido, falando para quem? Para os religiosos. E depois ele vai dizer, se uma família está dividida, falando para quem? Para os parentes. A parábola de Jesus chega na raiz do problema. Porque o que gerava a divisão e o conflito na família? A separação, a própria divisão. O que gerava o conflito na religião? A divisão. E hoje vem um questionamento para nós. Tudo aquilo que está dividido está fadado ao fracasso. Era o grito de Jesus para a sua família: não adiantam vocês ficarem aí bravos comigo, como se eu estivesse errado e vocês estivessem certo. Vamos à raiz do problema da nossa família: divisão.
Era Jesus dizendo por meio da parábola às autoridades religiosas: se vocês continuam agindo assim, utilizando da religião para fazer isto, esta religião já está fadada ao fracasso, porque está dividida. E quem causa a divisão? Satanás. A palavra diabo vem do latim diabolus, que significa aquele que separa, aquele que divide. Então o movimento agora inverteu, porque se outrora eles falavam que era Jesus que agia pelo poder de Beelzebu, pelo poder do diabo, de Satanás, agora o que Jesus faz? Jesus os confronta por meio da parábola, dizendo que quem estava agindo pela força daquele que separa era quem? Eles. Eram eles, e não Jesus. E Jesus não faz esta pedagogia, este jeito de agir, somente para acusá-los, mas Jesus os provoca a olhar para o seu próprio umbigo, para que eles pudessem bater a mão no peito, reconhecendo as suas fragilidades, e mais do que isto, se abrindo à novidade que Deus lhes possibilitava, a graça de ter o reino do próprio Deus sendo estabelecido no meio deles. Porque o reino de Deus estabelecido expulsa o demônio. O reino de Deus estabelecido no meio da humanidade é capaz de curar as pessoas e reinseri-las na vida da própria comunidade. E agora, esta palavra também precisa nos ajudar na nossa caminhada cotidiana. Porque de repente, nós também temos esta mania de olharmos para Jesus e de falarmos que Ele está errado e que nós estamos certo. Que o que Ele está fazendo não é o que deveria acontecer, mas o que deveria acontecer é o que eu estou pedindo, é o que eu estou mandando. E o Evangelho de hoje vai tocar nesta ferida. E aí Jesus continua dizendo: se Satanás se levanta contra si mesmo, mas se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Um homem, ele vai dizer, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar, só depois poderá saquear a sua casa. Aí Jesus toma um exemplo que era muito acessível para os ouvintes. Um ladrão que entra na casa de uma pessoa, de um homem forte, só poderá roubar aquela casa se ele é capaz de conter o homem forte, dono da casa. Porque se ele não é capaz de conter, sendo o homem forte, o que vai acontecer? O ladrão não terá o poder de roubar. E por que Jesus utiliza este exemplo? Para que os ouvintes entendessem. A partir do momento que Deus Pai manda o seu Filho Jesus, que assume a nossa condição para nos presentear com a vida de Deus, Ele é por excelência o homem forte. E homem forte por quê? Porque é capaz de vencer as forças do mal. Porque é capaz de vencer as forças de Satanás. Então já não é Satanás que age em Jesus, mas é Jesus que agindo é capaz de vencer as forças do mal. E isso é motivo para que os ouvintes entendessem, porque aqui está a cura e a superação da divisão na família e na religião. Jesus
visualizado na parábola como o homem forte. Quando a sua família estiver dividida, de quem você precisa? De Jesus. Quando a nossa comunidade, a nossa fé estiver dividida, de quem nós precisamos? De Jesus. Quando o seu casamento estiver dividido, de quem você precisa? De Jesus. Quando no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa convivência, as pessoas estiverem divididas, de quem nós precisamos? De Jesus. Porque se o diabo divide, separa, Jesus, pela ação do Espírito Santo, une, congrega, junta, reúne. E esta questão, gente, ela é muito reflexiva também, para permear as nossas relações. Por quê? Porque hoje nós estamos num mundo sectário, num mundo dividido, num mundo tendencionado, principalmente alimentado por tantas ideologias que chegam no campo da política, no campo social, no campo da fé, nas relações, na convivência. E aí, como diz o ditado, é cobra comendo cobra. Então, olha como a palavra de Deus é atual. Mas Jesus não termina por aqui. Olha o que ele vai dizer agora, a partir do versículo 28. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Padre, por que Jesus agora entra no conteúdo sobre o perdão dos pecados? Porque o que pode fazer a diferença diante da divisão que muitas vezes prevaleceu na vida, na família e na religião, necessita de um itinerário de cura que passa pelo perdão dos pecados. Se no início a família de Jesus, os mestres da lei queriam rebaixá-lo, menosprezá-lo para se autoafirmarem, e colocando nele a força do demônio, para que eles desfrutassem da força de Deus, o que estes dois grupos precisavam fazer? Se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus, porque estavam recusando o reino de Deus que agia no meio deles, através de Jesus, através da cura que ele fazia, através das pessoas que ele libertava, através da palavra que ele anunciava, que, como eu já dizia, estabelecia o reino de Deus no meio da humanidade, que é capaz de vencer o mal. E agora esta palavra também nos exorta, porque nós precisamos ouvi-la. Há quanto tempo eu não faço o meu exame de consciência para diagnosticar quais são os meus pecados? Há quanto tempo eu não sou capaz de me arrepender dos meus pecados, procurando o sacramento da confissão para que eu seja perdoado, perdoada, e para que toda a divisão que se estabeleceu na minha família, na minha vida, na minha fé, seja dissipada da minha história e me dê a graça da unidade em Cristo Jesus. O caminho que supera a divisão passa pelo perdão dos pecados. Vou repetir. O caminho que supera a divisão passa pelo perdão dos pecados.
Como eu vou superar a divisão na minha família, na minha casa, no meu casamento? Pelo perdão. Como nós vamos superar a divisão na igreja, na vivência da fé, na vida em comunidade? Através do perdão. Por isso que os dois grupos iniciais eram quem? Família e religião. Mas Jesus diz que existe uma blasfêmia que não tem perdão, aquela contra o Espírito Santo. Ah, padre, agora nós vamos fazer igual os mestres da lei, agora nós vamos pegar Jesus. Ele não acabou de dizer que todo perdão tem pecado? E agora ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, então Jesus está se contradizendo. Se a gente age como os fariseus, poderíamos pensar desta forma. Mas agora o padre vai te ajudar a entender que Jesus não está se contradizendo. O que significa blasfemar? Significa duvidar da autoridade divina, da pessoa divina, e significa não acreditar no seu poder. Então a blasfêmia é quando uma pessoa não acredita em Deus e não acredita no seu poder. E não acreditando faz uma escolha. Eu não quero esta fé, eu não quero este Deus, e eu não quero desfrutar do que este Deus pode me oferecer. Então, a recusa é de quem? Da pessoa que faz esta escolha. Porque muitas vezes nós temos a mania de querer colocar a culpa tudo em Deus. Tem pessoas que dizem assim: padre, o fulano é tão ruim que quando ele morrer, Deus vai mandar ele direitinho para o inferno. Vocês já ouviram esse tipo de fala? Às vezes tem algumas pessoas que dizem assim. E aí eu respondo para as pessoas: Deus não manda ninguém para o inferno. Porque de acordo com o catecismo da Igreja Católica, o desejo de Deus quando enviou o seu Filho é que todos fossem salvos por Ele. Mas, no livre exercício das nossas escolhas, da nossa liberdade, eu posso escolher rejeitá-lo. Eu posso escolher não acolher a sua salvação, a sua vida e o seu poder na minha vida. E a partir do momento que livremente eu faço esta renúncia, eu o excluo da minha vida, da minha história, da minha relação, o que eu estou fazendo? Dando a sentença da própria condenação. Então, por que não tem perdão? Porque para que o perdão aconteça, precisa dois movimentos: Deus que perdoa e a pessoa que pede perdão. Porque contra a nossa liberdade Deus não vai, a nossa parte Deus não faz. E quando Ele faz esta provocação reflexiva, é para que seus questionadores entendessem. E eles deveriam entender por quê? Porque em muitos momentos nós não assumimos as responsabilidades das escolhas que fazemos. E aí a gente tem uma estratégia que é de colocar a culpa nos outros. E esta questão, gente, é desde Adão e Eva. Olha a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis. Deus criou o homem e a mulher, os colocaram no jardim, disse: vocês podem tudo, menos comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher desobedeceram, comeram, o pecado entrou na vida deles, e aí o Senhor chama Adão, dizendo: onde estás? Aí ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Aí Deus fala com Adão:
mas quem disse que você estava nu? Aí ele responde, próprio Deus, para Adão: comestes do fruto que eu te proibi? Olha qual vai ser a resposta de Adão para Deus: foi a minha mulher, a mulher que tu me destes como companheira, foi ela que me deu do fruto. Olha a estratégia, não é a mesma nossa? A culpa não foi minha, Deus, a culpa foi sua, porque o Senhor me deu uma mulher, e foi essa mulher que me deu do fruto. Aí Deus vai conversar com a mulher. Olha o que vai acontecer agora, olha que interessante. Então o Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? Olha a resposta da mulher: a serpente enganou-me, então eu comi. O primeiro coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, e agora a serpente vai ter que arrumar alguém para colocar a culpa dela. Será que essa estratégia ainda acontece hoje, gente? Será que nós temos dificuldade de olharmos para dentro de nós, de reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos pecados, para batermos no peito e pedirmos perdão a Deus, porque nós precisamos do perdão dele para nos libertar de todo o mal e de toda a divisão? Por isso que Jesus vai falar do perdão, porque enquanto nós estamos nos justificando e colocando a culpa dos nossos erros nos outros, a graça de Deus fica impedida de agir em nós. E esta estratégia não pode prevalecer mais na nossa vida. A nossa liberdade, que consiste na capacidade de escolher, precisa andar de mãos dadas com a responsabilidade, porque de acordo com a lei da física, toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência, e a pessoa que escolhe é a primeira a sofrer as consequências da sua escolha. Então, se eu faço uma escolha boa, ela vai produzir consequências e frutos bons, e isso vai ser bom para a minha vida. Se eu faço uma escolha ruim, ela vai ter consequências ruins, ela vai produzir um fruto mau, e isso vai ser prejudicial a mim. Por isso que hoje Jesus quer tocar nesta ferida. E agora, ele termina o texto com a sua família. Vamos lá para a gente encerrar? Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Ou seja, recusavam acreditar nele, recusavam o seu poder, logo, blasfêmia. De repente, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, lhes disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na exegese bíblica, que é a arte de interpretar o texto bíblico, a ciência de interpretar o texto bíblico, nós chamamos isso de quiasmo, que é como um sanduíche literário. Jesus começa com a família, primeira camada. Depois Jesus vai falar com os mestres da lei sobre o pecado e o perdão dos pecados, a blasfêmia, o recheio. E depois Jesus termina com a família de novo. Por que que Jesus começa com a família e termina com a família? Preste atenção agora no que o padre vai te dizer. Primeira coisa, porque se no início o próprio povo de Israel concebia o vínculo de fé somente pelo sangue, somos o povo eleito, somos o povo da promessa,
Somos o povo escolhido, privilegiados por Deus. Então, quem não é da nossa raça, quem não é do nosso povo, tem que ser tratado com desprezo, porque é considerado um pagão, porque nós somos os destinatários da salvação de Deus, somos o povo eleito, o povo escolhido, e recebemos esta graça, fazemos parte da família de Deus. E agora vem Jesus dizendo, o critério já não é mais o sangue, porque entre os judeus, Jesus foi rejeitado por uma grande maioria, e quem acolheu Jesus, quem desfrutou da sua graça, da sua palavra, das suas curas, dos seus milagres? Os pagãos, os que não pertenciam ao povo de Israel, os que não eram vinculados pelo sangue, segundo a descendência de Abraão. E agora o novo critério para participar da família de Deus já não é mais o sangue. Uai, padre, então qual é o critério? O critério é fazer a vontade de Deus. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha família? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Se você quer ser da família de Deus, o que é que você precisa fazer? A vontade dele. O critério para participar da família de Deus é fazer a sua vontade. E este critério sobrepõe os vínculos sanguíneos, os vínculos familiares. E aqui o padre quer fazer uma última provocação. A nossa família, os nossos vínculos familiares, os nossos laços biológicos, não podem nos impedir de fazermos a vontade de Deus. Eu não vou porque minha mãe não vai. Eu não vou porque meu marido não vai, minha esposa não vai. Pelo contrário, aí que você precisa ainda mais ir por aqueles que não vão. E de repente, estes vínculos nos piam, não nos deixam caminhar. Quantas vezes você, como pai, como mãe, quer que o seu filho faça muito mais a sua vontade do que a vontade de Deus? E aí, se não faz a sua vontade, você já fica contrariado, já chora, emburra, e aí vira aquele peteco todo. Entre fazer a vontade da família e fazer a vontade de Deus, qual é a que deve prevalecer? A de Deus. É muito interessante no acompanhamento que a gente faz com os jovens que vão para os seminários. Muitos deles, os pais não aceitam. E o jovem sentindo no coração o desejo de servir a Deus. E a mãe diz, não, eu quero que o meu filho case, me dê neto. Esse negócio do meu filho ser padre, da minha filha ser freira, não, isso é atraso de vida. E aí muitos filhos, sentindo o chamado de Deus, são capazes de contrariar a vontade dos seus pais, para fazer a vontade de Deus. Então, pai e mãe têm o melhor para o filho? Na maioria das vezes, sim. Mas o que Deus tem para o seu filho, para a sua filha, é muito maior e é muito melhor do que você como pai, do que você como mãe tem para ele ou para ela. E este é um exercício de desapego. Entendermos que a vontade de Deus precisa estar sobreposta, precisa estar acima da nossa vontade. E às vezes na cidade do interior, a gente encontra as pessoas e elas têm orgulho de dizer, eu sou da família dos Rosa, dos Costas, dos Silva, dos Pereiras. Mas é muito difícil encontrar uma pessoa que enche a boca para falar, eu sou da família de Deus. Vocês já repararam isso? Às vezes o vínculo familiar, biológico, sanguíneo, pesa mais do que o da fé. E o caminho do Evangelho é de transcendência. Uai, padre, então desconsidera a nossa família biológica? Não, qualifica a nossa família biológica.
qualifica os nossos vínculos. Porque quando a vontade de Deus prevalece diante da vontade nossa, esta vontade nos qualifica como família. Te faz um pai melhor, te faz uma mãe melhor, faz de mim um filho melhor, faz de mim um padre melhor, faz de você um filho melhor, faz de você uma filha melhor. E diante da divisão que separa a nossa família pelo vínculo biológico, início do texto, vem agora o que une a família, a vontade de Deus. O que pode unir uma família dividida? A vontade de Deus. O que pode unir um casamento dividido? A vontade de Deus. O que pode unir uma comunidade, uma fé dividida? A vontade de Deus. Então, que nesta manhã de domingo, nós sejamos capazes de abrirmos o nosso coração e de fazermos a vontade de Deus. Porque queremos participar da família de quem? De Deus. É possível? É. Você é batizado, você é batizada. Pelo seu batismo se tornou filho de Deus, filha de Deus. Então agora é permitir com que esta palavra nos eduque e nos ajude na prática e no cotidiano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.